Olá, meu aluno concurseiro do exemplo. Estamos aqui mais uma vez por solicitação devido ao vídeo que nós fizemos justamente corrigindo as últimas provas, as provas anteriores dos concursos do BASA e do Bampará. Nos foi solicitado que fizéssemos também a correção da prova que teve no último domingo do BASA. Tá? Algumas questões estão suscitando algumas dúvidas, as pessoas não estão concordando com determinadas respostas. Então nós estamos aqui hoje, tá? O exemplo é um esforço meu e do curso Exemplo para te trazer a informação da melhor qualidade, para esclarecer as tuas dúvidas, para você poder ficar mais tranquilo no que diz respeito à prova do BASA, tá? A gente vai comentar as questões e justamente os gabaritos que a Sesgran Rio liberou sobre essa prova, tá? Então nós vamos fazer o comentário das questões do BASA. Nós vamos começar justamente pela primeira questão. Gilson, pela primeira ou pela 26ª questão? Eu mantive a questão original, o número da questão original, tá? Para você, se tiver aí, achou a prova na internet, se você tá aí com o gabarito, tá? Vai lá justamente na questão 26, tá? Do gabarito 1. Mas o que muda é justamente as posições. Então a gente dá a assertiva e tu vê dentro delas se bate ou não com o gabarito e se com aquilo que você marcou, ok? Então vamos pegar a 26ª questão da prova do BASA, tá? Presta bem atenção, olha. O usuário deseja proteger seu computador de modo a impedir que um hacker utilize portas de protocolo para invadir esse computador. Uma forma de permitir essa proteção é através da... Aí ele coloca aqui as assertivas. Criação de um disco de restauração, configuração do navegador para trabalhar no modo anônimo, instalação de um software de firewall, criação de senhas para e-mail e cópia de arquivos do sistema para uma pasta protegida. Presta bem atenção, olha. Ele fala aqui especificamente proteger para evitar que uma pessoa, ele fala aqui hacker, a gente tem uma discordância desse termo aí, né? Hacker é um cara que tem um conhecimento extraordinário de informática, mas esse cara é ético. A gente poderia encaixar aí a palavra cracker, tá? É um alerta lá para eles poderem mudar isso daí. A imprensa tem muita culpa nisso, mas não é o caso, a gente não está aqui para discutir isso. Só quero que tu entenda que aqui caberia melhor a palavra cracker. Mas aí ele coloca assim na questão. Um hacker utilize portas de protocolo para invadir esse computador. Preste bem atenção. Se o cara está usando portas de protocolo, ele está na internet. Vamos pegar a internet. Quem é que poderia impedir um acesso não autorizado, digamos, da internet para um computador, para um sistema de rede de uma empresa ou para um computador? Justamente um aplicativo ou um sistema de segurança chamado de firewall. O que é um firewall? Firewall, na tradução literal, parede, muro de fogo. O firewall, ele impede acesso não autorizado da internet ao sistema, tá? Qualquer um que vier da internet tentando acessar o sistema, o firewall vai lá e barra. Só entra quem tem autorização. Quem não tem é barrado ali mesmo, tá? Então, entre as assertivas aqui da nossa 26ª questão, dentre todas essas opções aqui, a mais acertada que esse cara estaria tomando para poder proteger o sistema dele era justamente instalar um firewall, tá? Então, nesse caso aqui, a gente considera na 26ª questão, tá? Dependendo aí do gabarito que você esteja corrigindo, nesse caso aqui a resposta assertiva correta seria a letra C, de coisa. Bacana? Vamos ver a nossa próxima questão também da prova do BASA, a 27ª questão. O cara coloca assim na questão, olha. Como é classificado o código malicioso que instala um servidor de proxy? Presta atenção nisso aqui, olha. Instala um servidor de proxy, de modo a permitir que um computador seja utilizado para navegação anônima e envio de spams, tá? Quais são as assertivas que ele te dá aqui? Ele te dá justamente um spyware, um cavalo de Troia, um worm, um bot ou um backdoor.
Preste bem atenção. Essa é uma das questões que está causando a maior dúvida entre as pessoas que fizeram a prova do BASA domingo, tá? Muita gente está questionando, Gilson, olha o que o gabarito deu. Entende o seguinte, olha, a prova, ela trouxe como gabarito a assertiva aqui, cavalo de Troia. Por quê? Entenda, se você for ver aqui, tem dois malwares aqui que podem ser usados para isso. Você vai ter o worm, só que o worm do tipo bot, tá? O bot é um worm, tá? E você vai ter o cavalo de Troia. A questão é a seguinte, é que o worm do tipo bot, ele tem condições de enviar de forma anônima spams. No computador da pessoa, ele pode ser usado, um worm. O que é um worm? Um worm é um verme. O worm é um verme, ele não é um vírus, porque ele não precisa de um hospedeiro para entrar no computador. Um worm, ele se propaga em rede, tá? E se propagando em rede, ele infecta a máquina. Então, aí, alguns worms do tipo bot transformam a máquina do usuário num zumbi. Essa máquina, como zumbi, ela pode ser usada, por exemplo, para ataques de acesso negado na internet, a gente chama de DDoS, tá? São os ataques de acesso negado. Elas podem ser usadas para justamente ficar enviando spams, tá? Só que a questão, por que não pode ser um worm aqui ou um tipo bot? É porque ele não instala um servidor de proxy, olha. Ele não instala, ele envia spams, mas ele não instala o servidor de proxy. O cavalo de Troia, ele instala. Um cavalo de Troia pode instalar um proxy, um cavalo de Troia pode instalar um ransom, um cavalo de Troia pode instalar spyware, tá? Olha, o que é digamos, o cavalo de Troia da ransom? Ele entra no sistema, instala um ransom. O ransom é um aplicativo que entra no sistema e criptografa todos os dados. Depois o cara cobra resgate para descriptografar a informação. Ele vai lá e instala, digamos, um spyware. Digamos, ele instalou um spyware do tipo keylogger. Tudo aquilo que a pessoa digitar no teclado ali é capturado e é enviado. É criado um relatório, um e-mail e é enviado para a caixa postal do cara configurar. Deu para entender? Então o Trojan, ele entra, instala o servidor próximo, proxy, também pode aparecer com o nome de servidor próximo, tá? Ele instala esse proxy e aí ele fica ali de forma anônima enviando os spams. Tá aí a grande dúvida, tá? O backdoor, Gilson, por que não pode ser o backdoor? Porque tem o Trojan que entra e cria o backdoor. Assim como ele instala o ransom, ele instala o backdoor. O backdoor é uma brecha que ele abre ali no sistema para que outras pessoas possam invadir esse sistema. Tá claro? Então, nesse caso, a assertiva aqui, tá? Ela é correta, porque existe o cavalo de Troia, que eles chamam cavalo de Troia do tipo proxy, que ele vai lá e instala o proxy. A questão está justamente fechada aqui, olha, servidor de proxy. Então, aqui a gente concorda que na 27ª questão da prova do BASA, a assertiva correta é a letra B, ou em qualquer uma das opções, dependendo do tipo de gabarito que você tiver, a resposta é cavalo de Troia, sim. Ok? Vamos aqui ver o que a 28ª questão do BASA trouxe. O cara coloca lá, olha, Microsoft Internet Explorer e o Mozilla Firefox usam o mesmo comando, uma tecla de combinação de teclas, tá? Para sair do modo de exibição de tela inteira. Que comando é esse? Olha, ele te deu aqui as opções, Ctrl+H, Ctrl-, Ctrl+B, F11, Ctrl+O. O que o Ctrl+H faz? O Ctrl+H no Internet Explorer, ele aciona os teus favoritos. No Internet Explorer, o Ctrl+H aciona os favoritos. No Firefox, ele abre os teus históricos. Ele abre a aba lateral de histórico. Tá? Então aqui não seria o Ctrl+H justamente para colocar a página em tela inteira. O Ctrl- o Ctrl subtração aqui, tá? No Internet Explorer ele diminui o zoom. Ctrl+ aumenta o zoom e diminui o zoom. No Firefox a mesma coisa. Ele diminui o zoom. Então não é ele. O Ctrl+B, tá? O Ctrl+B no Internet Explorer, ele abre a janelinha para você organizar os seus favoritos.
No Firefox, ele abre a aba lateral de favoritos também, então não é o Ctrl B. O Ctrl O, no Internet Explorer, ele vai buscar a janelinha para abrir arquivos. No Firefox também. Se você quiser abrir arquivos no Firefox ou no Internet Explorer, tu pode usar o Ctrl O. Então a nossa assertiva aqui realmente, tá? É a letra D, é o F11. F11 você coloca a navegação da página em tela inteira e retira da navegação da tela inteira. Então, na 28ª, assertiva correta no gabarito 1 da prova do BASA, a assertiva correta é a letra D, ou F11 em qualquer das opções, dependendo do gabarito que você fez, tá ok? Então, aqui nós temos a nossa 28ª questão. Aí nós vamos ter a 29ª questão da prova do BASA, onde ele diz assim... É outra questão também que está causando uma dor de cabeça, as pessoas estão muito em dúvida. O cara coloca assim, olha, ao digitar um texto sobre o uso adequado, de determinado produto, um escriturário confundiu-se com as proximidades das teclas C e X e depois de selecionar uma palavra, executou a combinação de teclas Ctrl X em lugar do Ctrl C. Tá? Aí o cara imediatamente percebeu o seu engano e, para desfazer o comando errado e voltar à situação original, deve usar a combinação de teclas. Aí ele vai lá e te dá justamente as opções, tá? Eu acho que ele tentou aqui fazer uma pegadinha, tá? Mas eu acho que até que foi uma pegadinha até ingênua demais. Por quê? Se o cara, em vez de pressionar Ctrl C, ele queria copiar, ele pressionou Ctrl X, a palavra foi recortada, tá? Se a palavra foi recortada, qual seriam essas opções aqui a mais acertada para ele tomar? Por exemplo, o que faria o Ctrl V, por exemplo, no Word ou no Writer? A primeira questão é a seguinte, ele não diz qual é o editor de texto. Ele não diz, olha, ele só diz que ao digitar um texto sobre um determinado produto, ele não diz se é no Word ou se é no Writer, tá? Mas vamos lá usar a boa vontade de entender a questão aqui. O cara coloca assim, olha, Ctrl V. No Word, todos os Word é colar. No Writer também é colar, não tem erro, tá? Aí você vai ter aqui o Ctrl I. Em todos os Word é itálico. No Writer também é itálico, por quê? É itálico é Ctrl I de italic. Tu sabe que o Writer tu leva em consideração o inglês, né? Então não seria a opção mais adequada. O Ctrl Y, preste atenção, olha. No Word 2007, Ctrl Y é refazer, tá? No Writer também é refazer. Então aqui ele poderia dizer, não interessa qual seja o editor de texto que ele usa, ele vai usar o Ctrl Y para refazer. A questão é a seguinte, você só refaz aquilo que você desfaz. Você só refaz o que você desfaz. Se você tivesse, por exemplo, usado a ferramenta desfazer, ou se você tivesse usado o Ctrl Z, aí estava valendo. Tá? Se você tivesse retirado a palavra dali e se arrependido de Ctrl Z, acabou a digitação. Seria Ctrl Y para refazer, se fosse o Word de 2007, nas outras ele não tem função, ou se fosse no refazer do Writer, tá? Mas não vai colar. Por quê? Ele não desfez nada. Ao contrário, ele foi uma besteira. Em vez de com o Ctrl C, ele pressionou Ctrl X, tá? Ele tem que desfazer isso, mas não é com Ctrl Y que ele vai desfazer, porque ele não desfez, tá? Então isso aqui está descartado. O Ctrl W, o que faz o Ctrl W? O Word, ele fecha o documento. Se o documento estiver salvo, ele fecha instantaneamente o documento. O Writer também, ele fecha o documento. Justo se o documento não tivesse sido salvo, ele te pergunta, deseja salvar as alterações? Precisa dizer sim ou não, tá? Então aqui o Ctrl W no Word, ele fecha o documento e no Writer ele também fecha o documento. O Ctrl O, o que ele faz? No Word ele salva o documento. No Writer, ele abre a janelinha para você fazer uma busca do documento de abertura que você quer abrir, tá? Então, no Word seria salvar documento, no Writer seria abrir documento. Então, se a gente tiver muita boa vontade com a questão, porque, primeiro, ele não disse qual era o editor de texto, tá? Eu acho que ele tentou aqui fazer uma pegadinha,
Mas vamos dizer que se ele pressionou o Ctrl X, ele recortou. Para ele não perder e desfazer a besteira que ele fez ali, ele pressiona o Ctrl V, o que ele recortou é colado ali de novo e não falamos disso. Tanto que ele considera a assertiva correta aqui, no caso da 29ª questão, o Ctrl V. É uma questão bastante mal feita, polêmica, porque aqui faltam dados para a gente poder se guiar, mas de qualquer forma a gente está trazendo ela aqui para discussão para você, justamente dando o nosso parecer, tá? Então aqui a gente vai ter que concordar com ele, que seria aí o Ctrl V, beleza? Vamos ver aí o que diz a nossa 30ª e última questão de informática da prova do BASA, tá? O cara coloca assim: qual é o ícone através do qual no Windows 7, no Microsoft Windows, Sistema Operacional Windows 7, visualiza-se a lista de arquivos de uma pasta em forma de lista simples, só com os nomes e sem detalhes? Aí ele vai lá e dá as opções, não é isso? Ele vai aqui, ó, e dá as opções para você, tá? Na prova, A, B, C, D e E. Essa A aqui não é. Por quê? A letra A, ela não vai mostrar em lista, ela mostra o conteúdo, tá? O conteúdo da pasta, ele mostra ali justamente o conteúdo ali, os ícones em conteúdo. Então não é a letra A. A letra C vai mostrar ícones médios, tá? Não são os ícones simples, tá? A letra D vai mostrar ícones grandes, não mostra lista. A letra E mostra detalhes, como o nome do arquivo, o tamanho do arquivo e os detalhes do arquivo. Agora, a letra B, sim, ela vai mostrar a lista, tá? Só a lista simples, como ele quer aqui, olha. Só a lista simples, sem detalhes. Então, nesse caso, na nossa 30ª questão da prova do BASA de domingo, a assertiva correta é sim a letra B, ok? Temos mais alguma coisa? Não. Gente, é mais um esforço que a gente está fazendo, eu mais o curso exemplo, para esclarecer as tuas dúvidas no que diz respeito ao assunto informática para concursos públicos, tá? Eu espero que tenha valido, tenha esclarecido algumas dúvidas, tá? Qualquer coisa, procura o exemplo, que nós estamos todo final de semana, nós estamos com maratonas. As nossas maratonas, elas são feitas justamente visando o treino. É muito importante você fazer o exercício para você treinar como é que vai ser a tua prova, ok? Se tu gostou do vídeo, dá uma curtida aí embaixo, dá um like pra gente, estimula a gente a continuar fazendo isso, porque, se bem ou mal, a gente está tentando esclarecer a tua dúvida para você poder alcançar o teu objetivo, que é passar num concurso público, ok? Muito obrigado e até a próxima. Fica com Deus.